volta com Antenados Pergunta, hoje com o pastor Dr. Rubens Teixeira. Eu queria só ainda pegar o gancho do bloco passado, olha só. Mas houve uma contratação sem licitação? Essa é a minha pergunta, mesmo que não seja ilegal. Isso não dá uma margem, então, para uma especulação, uma vez que ela era uma pessoa ligada a você? A pessoa que era a titular dessa consultoria, que não era ela sozinha, tá? Era um grupo, inclusive estava esse perito judicial com mais de 40 anos de experiência em custos e era perito judicial. A contratação sem licitação, por notório saber ou por inexigibilidade, é uma previsão legal e aquilo ali é feito porque houve uma pessoa que conseguiu, vamos dizer assim, ela apontou um resultado que só em um único contrato que ela apontou necessidade de melhoria, já pagava o contrato dela inteiro, porque o valor pago a ela foi um valor não expressivo, saiu um valor assim que era compatível para a empresa, no único contrato que ela mexeu, daria para pagar, segundo o gerente geral me disse, mas todo o contrato. Foi ingenuidade, então, contratar uma pessoa dentro da lei, mas contratar uma pessoa sem licitação dentro da lei. Mas eu contrato uma pessoa sem licitação e que está ligada a mim, tem notório saber, não discuto, mas está ligada a mim. Houve uma certa ingenuidade? Bom, eu já falei que não fui eu que contratei, né? Sim, o contrato é de competência. Mas ela era ligada a você, estava ligada ali, era o gerente que estava subordinado a você. Mas ele não cumpriu minha ordem. A maior demonstração disso é que no final do contrato, eles tiveram desentendimento, ele multou a consultoria dela, tá certo? Ela recorreu a mim e eu não tirei a multa. Olha a demonstração de isenção. O que mais eu poderia fazer? Então, quer dizer, ela foi multada. Ela, antes de encerrar o contrato, levou uma multa. E foi feito um recurso para mim, que era a autoridade acima do gerente, e eu não tirei a multa dela. Eu não isentei ela de multa. Agora, eu vou dizer uma coisa melhor. É o que eu falaria para outras pessoas que me perguntassem isso. Me mostre uma pessoa com esse padrão. Me mostra que se me encontrar, eu vou sugerir que essa pessoa faça auditoria em todas as empresas públicas, porque vai fazer uma grande diferença. Empresas privadas também. Existem pessoas que, dada a sua genialidade e a sua habilidade ímpar, não se encontra facilmente no mercado. Eu não conheço, olha o que eu estou dizendo, é muito sério o que eu estou dizendo. Eu não conheço de imediato alguém com tamanha perspicácia, inteligência e conhecimento como essa mulher. Rubens. Então eu estou falando uma coisa muito séria e gravando, tá certo? E no ar. Então é importante que se diga isso para o Brasil ver que se quiser mudar muita coisa, tem gente disponível no mercado. Rubens, uma das coisas que você colocou acerca da tua funcionalidade, assim, para a gente entender, né, como alguém curioso para entender alguns processos. Uma das fragilidades que a gente percebe quando a gente acompanha o noticiário do Lava Jato é essa atrelação às campanhas partidárias, né? É o fato do Partido dos Trabalhadores ter como uma forma de arrecadar recursos para suas campanhas essas indicações a esses cargos. Você falou que você foi eleito e reeleito. Você foi indicado por algum partido ligado ao PMDB ou de alguma forma, que eleição é essa? Como é que funciona isso? A pessoa para chegar nesses cargos e o que você acha dessas indicações? Porque fruto dessas indicações é que existem essas amarrações de contrapartida para que haja qualquer tipo de entrada de dinheiro para recurso de campanha. A pergunta é muito interessante. Eu só queria fazer um parênteses para esclarecer. A multa que essa empresa levou foi decorrente a um problema de plano de saúde desempregado da empresa, que ela retardou a contratação e não foi por causa do trabalho dela, não. Foi por causa de multa atrasou, se não me engano, a contratação de plano de saúde por desempregado da empresa dela e era uma obrigação. O gerente foi rigoroso e multou. Não foi por causa do trabalho dela, não. Com relação a essa questão da indicação política, um governo, quando é eleito, ele é eleito politicamente. E ele tem a responsabilidade de nomear pessoas para ocupar os cargos. No caso de direção de empresa, pela lei de sociedade anônima, pelos estatutos das empresas, quem nomeia é o conselho de administração da empresa. Quem me elegeu não foram políticos, foi o conselho de administração da Transpetro, que é composto, na época, pelo presidente da Petrobras, alguns diretores, representantes lá do governo. Na verdade, foram eles que me elegeram. E o que tem que ser feito não é questão só de indicação, quem indicou, quem não indicou, é acompanhamento de resultado. Na administração pública inteira, no governo estadual, municipal e federal, tem que ter indicadores. Quanto tempo uma pessoa pode ficar esperando na fila de um hospital um exame? Qual indicador para isso? Não existe. Não existe. Morre no corredor do hospital, não tem indicador. Então, tudo tem indicador. Na minha gestão, eu contratei uma empresa multinacional de alta reputação para estabelecer indicadores para dar transparência à minha gestão. Tinha, se eu não me engano, 36 indicadores que mediam tudo o que acontecia lá. E está lá a medição para quem quiser ver e comparar com qualquer gestão que tiver no Brasil ou no mundo. Então, na verdade,
Quando eu fui nomeado, eu fui eleito, eu já falei, eu já tinha acabado de receber o Prêmio Tesouro Nacional com a minha tese de doutorado. Foi uma das maiores distinções que eu poderia ter num trabalho de uma proposta de política econômica para o Brasil. Depois disso, inclusive, foram publicados artigos sobre minha tese na Applied Economics, na Inglaterra, uma das revistas científicas mais bem ranqueadas do mundo da área econômica, na revista Economia Aplicada da USP, que hoje é a universidade mais importante da América Latina. Eu lancei um livro com mais 2 colegas doutores do Banco Central, que é o Henrique Forno e o Márcio Araújo, que é Desatando o Nó do Crescimento Econômico, Propostas Econômicas e Jurídicas para o Sistema Financeiro Nacional. Eu sou uma pessoa muito dedicada, eu estudo, eu me intero do que está acontecendo no Brasil, eu faço propostas para mudar o país, e eu faço isso, né, de agora, há muito tempo. Agora, se preferem botar outro, pode botar, eu não estou preocupado com isso, eu não estou à busca de emprego, graças a Deus eu sou servidor público há 27 anos, agora estou à disposição para quem precisar, se o país precisar de mim, eu estou à disposição, porque se não tiver cargo comissionado, eu vou continuar defendendo minhas ideias e até com muito mais liberdade. Rubens, você tem um currículo extenso, a gente pode ver aqui no jeito de falar, e você até na apresentação também colocou um pouco dele, porém quando a gente fala de, pegando um gancho um pouco do que ele falou de cargos públicos, de indicação, a sua imagem é muito ligada à imagem do senador Marcelo Crivella, do ministro. Como você vê isso quando as pessoas nos jornais, os jornalistas tratam você como o rapaz do Crivella, o menino do Crivella, né? Ele está ali por indicação. Você entende isso bem por causa da imagem, talvez até boa, que o senador Marcelo Crivella tem? Qual é a sua relação com ele? Bem, até é engraçado, as pessoas fazem esse tipo de, às vezes pode usar esse termo de o menino do Crivella. O menino do Crivella, a gente vê muito. Eu tenho 44 anos, já seria um adulto, né, do Crivella. Mas tudo bem, é isso que as pessoas falam. Vamos dizer assim. Bom, muito me honra ser amigo do senador Marcelo Crivella. Ele foi eleito pela Transparência Brasil, quando foi feita a avaliação, eu vi como um dos 3 senadores que mais apresentaram projetos relevantes para o Brasil. Foi eleito pela revista Veja como um dos 5 que apresentaram mais projetos relevantes para o Brasil. Veja que ele não teve envolvimento na Lava Jato, ele não tem processo nenhum contra ele, não é envolvido com nada em corrupção e doou 12 milhões de reais em direitos autorais, não só para construir e manter a Fazenda Canaã, como várias outras pessoas carentes que ele ajuda. 12 milhões de reais. Eu não conheço nenhuma pessoa física, jurídica e muito menos político que tenha doado seus direitos autorais, direito personalíssimo para o próximo. Então me honra, porque ele é um cara digno, um camarada inteligente, um estadista que ele não é envolvido com coisa suja e é definitivamente um cristão que demonstra, dá testemunho de cristão. Agora, se fazem perseguição a ele por causa da Igreja Universal, eu não tenho autorização nem de Deus, nem de Jesus Cristo, nem da Trindade, para falar mal de igreja nenhuma. Se a sociedade faz isso porque uma emissora de TV combate ele por interesses comerciais, isso é problema deles. Os resultados deles são excelentes. Deixa eu tocar um pouco nisso. Pela proximidade e amizade que você tem, em certos momentos você é visto até como um interlocutor dele com igrejas, porque você é da Assembleia de Deus, então às vezes você, pela amizade, você se torna uma ponte entre ele, que é da Igreja Universal, em representante do bispo, com as outras igrejas. Nessa última eleição a gente viu um pouco que isso foi usado até como uma arma contrária a ele, para tirar voto, para queimar um pouco ele, a proximidade dele e a liderança dele com a Igreja Universal e com o Bispo Macedo, até, enfim, né, o sangue foi colocado em voga, a proximidade sanguínea de parentesco dele com o Bispo Macedo. No seu entendimento, isso tira voto, isso machuca a imagem de um líder qualquer, a proximidade com a Igreja Universal? Olha, eu acho ou com o Bispo Macedo, isso tira voto dele ou dá voto para ele? Olha, o Bispo Macedo é uma pessoa que tem um temperamento muito diferente do senador Marcelo Crivella, tá certo? E o senador, veja que os projetos dele, como é que ele foi selecionado pela Veja e pela Transparência Brasil como senador destacado? Na verdade, é porque ele faz projeto de interesse do Brasil. Ele não defende ali aquele cara que defende a Igreja Universal, ele defende o país. E o que acontece? Agora mesmo aprovou uma lei aí que diz respeito à ajuda aos estados e municípios no momento do ajuste fiscal para que pudesse compensar um pouco as perdas decorrentes dos royalties. Enfim, ele faz projetos de alta relevância. A questão de as pessoas associar o nome dele ao Bispo Macedo, isso é uma questão da igreja. Se alguém tem preconceito contra a igreja, isso é problema de quem é preconceituoso. Agora, o que eu acho que macula a imagem é de pastores que apoiam corruptos
põe em cima do púlpito e não pede explicações para eles, e as igrejas não se esclarecem por que um corrupto envolvido até o pescoço com a Lava Jato, por exemplo, não se explica, não fala nada. Então, ele como político, certamente pode perder voto por ser parente do Bispo Macedo. Agora, isso não me incomoda, que isso é problema do Bispo Macedo com ele. Eu vejo o Crivella e não tenho o que dizer do Bispo Macedo, porque eu não sou da Igreja Universal. Agora, o que me incomoda é pastores ligados a políticos que são acusados de corrupção grave, e esses políticos não se explicam e às vezes fazem propostas que envergonham a igreja mais do que ajuda o Brasil, e ninguém fala nada. Mas enfim, isso mostra naturalmente uma sintonia que eles devem saber explicar de que se trata. Deixa eu pegar o gancho aqui. O Conselho de Administração, só para o nosso telespectador clarear essa questão, né? O Conselho de Administração é quem elege de fato, só que na verdade ele é controlado totalmente pelo governo. A maioria dos seus integrantes, absoluta, é indicado pelo governo, ou seja, é uma eleição, tudo bem, mas é uma eleição que na verdade é por determinação do governo, daquele que tem um controle, que é o executivo. A minha questão existe a sua função lá, foi por indicação do senador Marcelo Crivella, que eu não vejo nada demais nisso, e a outra questão, que foi buscando aqui o gancho das duas perguntas, sim, mas isso seria, a sua preocupação é para não transparecer que seja um aparelhamento do Estado, porque você é contra o aparelhamento do Estado? Estou perguntando, você é contra e seria essa a sua preocupação, para não parecer que a sua indicação seja algo do aparelhamento do Estado? É isso? Bem, eu vou responder da forma que o senador Crivella respondeu quando perguntaram para ele na televisão se ele tinha me indicado. Ele falou, quem indicou o Rubens foi o vice-presidente Zé Alencar, tá certo? Que era um defensor da queda dos juros, e eu tinha minhas ideias relacionadas à política econômica e tal, e ganhei o Prêmio Tesouro Nacional, e o Crivella falou isso, o senador Crivella deu essa declaração. Se fosse indicado por ele, eu já falei, indicado por um político honrado, não me envergonharia. Agora, com relação ao fato do governo influir nas indicações das estatais, o governo é majoritário nas empresas públicas. E o que acontece? Por ser majoritário, ele tem influência, e isso tudo é precificado no preço das ações. O acionista sabe disso, tá certo? Tanto é que a Petrobras, por mais que tenha passado um sofrimento, e está passando lamentavelmente, mas eu creio que vai se recuperar, tem muita gente boa lá dentro, capaz, e vai reerguer a empresa, não quebra, não vira pó, tá certo? Então, não me desonra se eu tivesse sido indicado por ele, não. Seria uma honra. Mas a questão do aparelhamento do Estado, porque hoje a Petrobras está totalmente colocada por políticos que não têm capacidade técnica. Esse é o problema. É isso que eu queria falar. Esse aí que você colocou no tema correto. Porque uma coisa é você indicar, natural, mas que seja uma pessoa que tenha um mínimo de condições técnicas de estar naquela função. Um mínimo não, condições adequadas para estar na função, tá certo? Tem que ter condições adequadas. Indicou porque foi o político que perdeu a eleição, ou o político está pressionando porque ele quer botar alguém lá para poder tirar dinheiro de A, ou de B, ou de C, para a campanha dele, ou para fazer o que seja. O político indicar não tem problema. Ele tem que indicar a pessoa adequada, e a pessoa tem que ser fiscalizada com indicadores. A palavra-chave, pastor Níger, é indicadores. Seja na Petrobras, nas empresas públicas, governo federal, estadual, municipal. Pergunto, quantos por cento do Enem é aprovado, qual a nota do pessoal do Enem das escolas públicas? Se é ruim, penalidade. Quanto tempo uma pessoa fica no corredor do hospital para ser atendida? Não tem um indicador para isso? Por que não tem indicador? Por que não tem indicador de quantas pessoas tiveram atendimento de exame de câncer em uma semana? Por que não tem indicador para isso? Então fica essa enrolação toda porque não tem medição. A sociedade tem que conhecer a medição do serviço prestado a ela, em qualquer lugar onde houver dinheiro público. Se fizer isso, desmoraliza os imorais e eleva aqueles que são corretos. Ok, nós vamos para um break, o Antenados vai para um break, mas a gente volta já já. Eu quero mais.